Bom dia a todas e todos. Saúdo o senador Paulo Paim, os demais senadores presentes, os demais expositores. É um prazer estar aqui, uma honra, podendo expor, para o senador Paulo Paim e os demais senadores sobre a dívida pública e a previdência social. A gente vai discutir aqui algumas questões básicas, que são colocadas no debate sobre a reforma da Previdência e a dívida pública, sendo a primeira grande questão, quem seria o grande vilão das contas públicas? Seria a Previdência ou seria a dívida? É verdade que a Previdência seria a vilã das contas públicas que estaria gerando a dívida pública? Essa é uma primeira questão que a gente poderia discutir. Aí, pelo gráfico até já apresentado, a gente pode verificar o orçamento geral da União em 2018. Temos aí mais de 40% do orçamento destinado a juros e amortizações da dívida pública. Aí a gente verifica que é bem mais do que se gasta com a Previdência Social, inclusive se a gente junta com o regime próprio dos servidores. Ou seja, 24% da Previdência é o regime geral da Previdência, INSS, mais o regime próprio. E aí poderia-se dizer, existe muito esse argumento contrário a esse gráfico, dizendo que não, essa parte amarela é só rolagem da dívida, porque hoje não tem superávit primário, então nenhum centavo é gasto com a dívida. Existe muito esse argumento. Mas, na verdade, quando a gente olha os dados do CIAF, esses 40% ele é formado pelo quê, exatamente? Em primeiro lugar, nós temos 336 bilhões de amortizações efetivas, não se trata de rolagem. Quando se fala rolagem, o que seria? Seria pagamento do principal da dívida financiado com recursos de nova dívida, ou seja, seria só uma troca de dívida velha por nova. Essa seria a definição do que seria a rolagem, ou refinanciamento da dívida, que muitos dizem que aquela parte amarela seria só uma troca de dívida velha por nova, não seria um custo real para o Tesouro. Mas quando a gente verifica o próprio demonstrativo do Tesouro, a gente verifica que tem lá 336 bilhões de reais de amortizações efetivas, ou seja, de fontes de recurso que não têm a ver com novos empréstimos. Por quê? Porque as receitas do Estado não são apenas as receitas primárias, também temos receitas financeiras que não são novos empréstimos. Por exemplo, o recebimento dos juros e amortizações dos estados e municípios que a União recebe, lucros do Banco Central. Temos, por exemplo, a remuneração da conta única, que, como vimos, a conta única está em mais de 1,2 trilhão, ou seja, o Tesouro tem em caixa mais de 1,2 trilhão de reais em caixa, ou seja, o Estado não está quebrado. Só a remuneração dessa conta já dá um valor próximo a 100 bilhões de reais, dependendo do ano que a gente considera. Então, se a gente junta as receitas não primárias, que não têm a ver com novos empréstimos, e juntamos também receitas primárias de exercícios anteriores. Se a gente pegar 2018, por exemplo, só um exemplo, a título de exemplificação, 7 bilhões do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações foi utilizado na amortização da dívida. Isso são, por exemplo, essas 336 bilhões de amortizações efetivas. Além disso, nós temos os juros da dívida, que, como já foi colocado aqui pela Maria Lúcia, o governo, quando a gente olha no CIAF, os juros da dívida é o quê? Algo em torno de 200, 300 bilhões por ano. Por quê? Porque grande parte dos juros são contabilizados como se fosse rolagem. Se a gente olhar pela metodologia do governo, se a gente para a gente poder saber quanto de juros está sendo pago, a gente tem que estimar, porque não tem como. Se a gente olha no dado objetivo divulgado pelo governo, parte dos juros não estão nos juros, está na rolagem. Então, é importante. Se a gente faz uma estimativa por baixo, pegar o estoque da dívida interna no início do ano passado e multiplicar pela taxa média de juros, nós chegamos a 0,5 trilhão
de juros no ano passado. E isso ainda está subestimado, porque a gente ainda não considera, né, as novas dívidas geradas durante o ano. Então, isso é só para a gente ter uma ideia aproximada. E não estou falando de rolagem, né? Sem nem falar em rolagem, nós já chegamos a mais de 800 bilhões de reais. E enquanto o governo não responde, né, nós já pedimos várias vezes ao governo para explicar como que é a metodologia que ele usa para classificar parte dos juros como se fosse rolagem. Em 2017, por exemplo, o IGPM foi negativo e, mesmo assim, se fez digamos assim, essa contabilização. Por quê? Se pega a atualização monetária da dívida e joga na rolagem. Só que em 2017, a inflação foi negativa. Então, como que pode? Né? Se a inflação foi negativa, como que pode se pegar a atualização monetária da dívida e jogar na rolagem, tirar do juros e jogar na rolagem? Então, isso é uma coisa que não está transparente, né? Então, nós somos obrigados a estimar, né, o custo. Então, por conta disso, nós temos que considerar todos os juros e amortizações, né? Bom, aí poderíamos ter uma outra questão que também é colocada, né? De onde vem a dívida? Será que a dívida é resultado dos gastos com previdência? Né, como se coloca sempre, né, a previdência tem um déficit, isso gera dívida, por isso que a dívida está explodindo. Vamos ver a origem da dívida interna, desde o início, basicamente, lá em 1995. Né? Se a gente compara, por exemplo, em cada ano, né, o crescimento da dívida interna federal em comparação ao déficit primário em cada ano, a gente pode verificar, por exemplo, nos primeiros 4 anos, né, não houve déficit primário, né, foi basicamente zero. Né, a arrecadação foi basicamente igual aos gastos sociais. E, mesmo assim, a dívida interna crescia a passos largos. Né, se a gente olhar em termos percentuais, a dívida interna de 95 a 98, basicamente, crescia 50% ao ano, em média, se a gente for fazer uma média naqueles primeiros 4 anos. Por quê? O que foi o plano real, basicamente? A atração de capital externo, né, para sustentar o plano real e com altíssimas taxas de juros, ou seja, essa dívida ela não surge de um suposto excesso de gasto com previdência, ela surge da política econômica de juros altíssimos para atrair o capital estrangeiro. O capital chega aqui, né, os dólares chegam aqui, esses dólares têm que ser trocados por reais. Para não aumentar a base monetária, vai o governo e coloca título em circulação. Na prática é o quê? O capital vem aqui e ganha títulos da dívida pública sem limite. Né? Então, como a gente vê ali, basicamente, de 95 a 98, resultado, o déficit primário zero. E mesmo a dívida se multiplicou galopante. Né? 50% ao ano de crescimento da dívida, porque não tinha nada a ver com o suposto excesso de gastos sociais. E a partir de 99, né, nem se fala, né, porque aí vem uma onda de superávites primários, né, ou seja, o déficit primário negativo, ou seja, superávites primários, né, crescentes e grandes, né, significativos. Ou seja, como é que pode, mesmo com superávites primários, a dívida interna aumentar ano após ano? Aquela coluna vermelha é o crescimento da dívida a cada ano. Ou seja, se faz superávit, mas a dívida continua crescendo. Ou seja, é mentira de que a dívida surge por conta de um excesso de gasto com previdência. E mesmo a partir de 2014, né, quando já foi colocado aqui pela Maria Lúcia, a crise fabricada, né, se tem uma política monetária que faz o país cair 7% do PIB em 2 anos, isso eu não lembro na história do país uma crise desse tamanho. É óbvio que a arrecadação vai à lona, né? E aí não é por conta de um excesso de gasto social, é porque a arrecadação cai. E aí gera-se os déficits primários. Mas mesmo assim,
mesmo considerando os déficits primários, que estão lá em azul, né, o crescimento da dívida ele é várias vezes superior a esse déficit, ou seja, o principal fator que faz a dívida crescer não é o déficit primário, nem mesmo na atualidade em que se fala que a Previdência que está gerando dívida. Na verdade, a dívida cresce várias vezes superiores ao dito déficit primário. Além de que, né, como já foi colocado aqui, né, o Tesouro tem uma conta única de mais de R$1 trilhão exatamente por conta, né, em grande parte, dos superávites primários anteriores. Se esse dinheiro fosse investido, né, na economia, né, investimentos produtivos, né, se pega a conta única e investe, só a arrecadação decorrente desse investimento já acaba com o déficit. Ou seja, então, é importante a gente ver que a política econômica ela vai gerando as próprias justificativas, né, da crise para que depois se corta mais, e quando se corta investimentos, né, a economia cai, a economia caindo, cai mais ainda a arrecadação, o que é usado como mais justificativa para corte, e aí a economia entra num círculo vicioso de recessão, né, que está atualmente justificando essas reformas, né. Então, é basicamente isso. O resumo da história, né, como já foi colocado aqui, a dívida pública imobiliária federal interna era 86 bilhões no início de 95. Se a gente considerar até 2015, foi feito um superávit primário de R$1 trilhão, mas se a gente for até 2018, mesmo assim temos um superávit primário acumulado de 601 bilhões, 95 a 2018, ou seja, várias vezes a dívida poderia ter sido paga, né? E mesmo assim, o resultado foi que a dívida cresceu para 5,5 trilhões, ou seja, a dívida cresceu mais de 60 vezes, apesar de que o superávit primário foi 8 ou 7 vezes superior à dívida inicial. E aí vem a pergunta, mas se não é os gastos sociais, o que causa a dívida? E aí não sou eu que estou falando, eu peguei o relatório final da CPI da dívida pública na Câmara dos Deputados em 2010, foi aprovado, né, o relatório que foi aprovado, o relatório oficial, né, não estou nem falando o relatório alternativo das entidades, né, que apontaram, né, as necessárias recomendações, né, mas mesmo assim, mesmo na parte do diagnóstico, o relatório final oficial foi bem claro, diz o seguinte: depoimentos colhidos pela CPI confirmaram que o fator mais importante para o crescimento da dívida pública foram as altas taxas de juros, né? E aí a gente poderia até pegar, por exemplo, não sou eu que estou falando, é o TCU, Acórdão 1084 de 2018, resultado da auditoria feita até por pedido aqui do Senado, né? No período de 2000 a 2017, a chamada dívida bruta do governo geral aumentou em valores deflacionados 1,911 trilhão, sendo 3 trilhões referentes à apropriação de juros, ou seja, veja bem, a dívida aumenta 1,9 e o efeito dos juros sobre essa dívida foi de 3 trilhões. A dívida só não cresceu tanto por conta dos chamados resgates líquidos, né? Emissões líquidas negativas. Não sou eu que estou falando, é o TCU, que, por outro lado, né, estranhamente, não propôs investigar, então, como é formada essa taxa de juros, né? Porque se a gente verifica que as taxas de juros são a principal vilã dessa dívida, por que não investigá-la, né? Então, vamos investigá-la. Como é que é formada as taxas de juros no Brasil? É a partir de um decreto do Fernando Henrique, regime de metas de inflação, né, de 99, que visa a busca da meta de inflação via altas taxas de juros, né, ignorando, por exemplo, o artigo 3º da Lei 4595, de 64, que diz o seguinte: a política do Conselho Monetário Nacional objetivará
adaptar o volume dos meios de pagamento às reais necessidades da economia nacional e seu processo de desenvolvimento, ou seja, ficar 1 trilhão dos bancos lá no Banco Central para remunerar a sobra de caixa, isso viola, né, o artigo 3º, ou seja, o objetivo deve ser prover a economia dos meios de pagamento necessários para a economia nacional. E a economia patinando numa maior crise da história recente, né, ao invés de se colocar mais recursos em circulação, como fez, por exemplo, os Estados Unidos, né, multiplicou várias vezes a base monetária e não gerou inflação. Por quê? Porque estava em meio à crise, ou seja, a prática vem desfazendo, desmentindo vários mitos, né, de que não pode aumentar a base monetária, se não gera inflação. Depende. Se for para investimento produtivo, gerar mais oferta de produto, pelo contrário, a inflação não aumenta, ela cai, né? E o item 2, regular o valor interno da moeda, para tanto prevenindo ou corrigindo surtos inflacionários ou deflacionários de origem interna ou externa, as depressões econômicas e outros desequilíbrios oriundos de fenômenos conjunturais, ou seja, o ataque à inflação não pode ser só pelo lado dos juros, né? Tem que ser também na economia real. E como que foi a política de inflação nas últimas décadas? Também não sou eu que estou falando. Eu peguei um texto do Banco Central, que diz o seguinte: de janeiro de 95 a maio de 2016, o conjunto dos preços administrados do IPCA avançou 664,1%, enquanto o conjunto de preços livres aumentou 301%, ou seja, o preço administrado pelo próprio governo foi o dobro da inflação geral, os preços competitivos. Destaca-se os preços de gás de botijão, 1.257%, e plano de saúde, 820%, fonte Banco Central. Ou seja, é para combater ou não é para combater a inflação? Ou, na verdade, é para gerar inflação pelos preços administrados e depois subir o juro? Qual é a política, né? E aí a gente tem que verificar que o Poder Executivo agora apresentou o PLP 112, que é o PLP da chamada autonomia do Banco Central, que está propondo revogar aqueles itens ali em cima, ou seja, ao invés de corrigir a política, o que seria até muito mais benéfico para a economia, né, aplicar o dinheiro em investimentos produtivos para gerar mais oferta de produtos, mais renda, assim é que se combate a inflação. Ao invés de se corrigir ali, se apresenta um projeto para acabar com esses dispositivos aí que garantiam, pelo menos na lei, né, que a inflação tivesse que ser combatida pelo lado da oferta, e não do lado de uma suposta demanda aquecida, né? Pois bem, a auditoria da dívida, né, poderia-se dizer, mas vocês então estão propondo calote, né? Qual que é o problema? Vocês têm que... qual que seria a alternativa? Não, a gente propõe auditoria. Queremos saber que dívida é essa, como é que ela cresceu, essa taxa de juros, ela é legítima, né? Como a gente viu aí, tem várias coisas que colocam questões em cima da taxa de juros brasileira, né? A Constituição está prevista na Constituição Federal, né? A auditoria da dívida está prevista na Constituição, jamais foi realizada, deveria haver uma comissão mista de deputados e senadores, que não foi feito lá em 89, mas o relatório sequer foi votado, né? E no ano 2000, né, teve um grande plebiscito popular, com mais de 6 milhões de votos. Para concluir, os últimos 5 minutos, que deu, então, 25 minutos. Sim. Mais de 6 milhões de votos, né, pela auditoria da dívida, e foi aprovado pelo Congresso Nacional, né, por 3 vezes, pelos deputados e pelos senadores, né, a auditoria da dívida no âmbito do Ministério da Fazenda, com participação da sociedade civil. Foi aprovado 3 vezes pelo Congresso Nacional. Vocês, senadores e deputados, aprovaram, né, por 3 vezes a realização dessa auditoria com participação da sociedade civil, né?
mas, infelizmente, foi vetada por 3 vezes seguidas a auditoria. Ou seja, nós estamos exatamente para tentar sugerir, para tentar corrigir a política, mas, infelizmente, foi vetada 3 vezes, né? Bom, para terminar, né, que o tempo já vai se esgotando, eu queria colocar uma última questão, né, que sempre é colocada também, né, porque depois de nós verificarmos, né, uma possíveis ilegitimidades da dívida, que é natural em uma auditoria, né, poderia-se dizer, mas aí os principais prejudicados vão ser nós mesmos, né? Tem muito esse argumento, né? São os fundos de pensão, são os trabalhadores que aplicam em fundos de investimento. Quem é realmente o principal beneficiário da dívida pública, né? Isso é importante, porque o papel de uma auditoria é exatamente separar os principais atores nesse jogo, né? O Tesouro Nacional, ele tem algumas planilhas, né, que omitem partes da dívida pública. Por exemplo, mais de 1 trilhão da dívida interna está fora das tabelas do Tesouro Nacional, que é exatamente as operações compromissadas. Quando a gente insere as operações compromissadas, a gente verifica que os bancos nacionais e estrangeiros têm 41% da dívida interna. Os estrangeiros têm 9%, seguradoras 3%, só aí já dá mais da metade da dívida na mão de setores que não tem a ver com a gente, né? Aí se poderia dizer, mas tem os fundos de investimento. Pois bem, fizemos requerimento ao Ministério da Fazenda várias vezes, pedindo os nomes, né, porque é dinheiro público, né? E a resposta veio, ressaltamos que, por não ser órgão supervisor desses grupos, não detém os dados. O Ministério da Fazenda não sabe para quem paga a dívida, ou se sabe, não forneceu os dados, né? Por quê? Sigilo bancário sobre pagamento da dívida, né? Nós queremos exatamente saber quem são essas pessoas do fundo de investimento. Será que é realmente a classe média? Quem são os principais beneficiários dos fundos de investimento? Queremos saber. Fizemos a pergunta, mas o governo não respondeu. Aí fica difícil, né? Depois vai o governo e fala que é a classe média, mas quando a gente pergunta, ele não responde, né? Então fica difícil, né? E, finalmente, a Previdência, com 18,23%. Aí poderia dizer, tá lá, se não pagar a dívida, vai afetar os fundos de pensão. Na verdade, aquela fatia da Previdência não é fundo de pensão. Inclui previdência aberta, né? Se a gente olhar, por exemplo, nas estatísticas das entidades fechadas de previdência, que são os fundos de pensão, a gente vai ver que o fundo de pensão é menos de 10% da dívida. Ou seja, isso tudo tem que ser melhor discutido, ou seja, uma auditoria tem que enfrentar esse problema de frente, né? Não se trata de calote, não se trata de gerar crise, né? Não se trata de nada disso. Se trata de, como, por exemplo, o Equador fez em 2007, e a economia deslanchou, pelo contrário, né? Então, é interessante que a auditoria ela é capaz de separar, né, os principais agentes da dívida, colocando em evidência principalmente aqueles que tiveram o seu papel na geração dessa política econômica. Ou seja, então, fica a título de sugestão, né, para os senadores, e, né, o senador Paulo Paim, os demais senadores, né, que possa, né, implementar o artigo 26 das disposições transitórias, formar a comissão de auditoria da dívida pública, para a gente até nesse meio tempo do debate da reforma da Previdência mostrar que a verdadeira demanda não é uma reforma da Previdência que tire direitos. Na verdade, a gente poderia estar aqui debatendo uma reforma da Previdência que aumente os direitos, e temos dinheiro para isso. É só olhar os dados do orçamento, além do dinheiro que já temos em caixa. Temos mais de 1,2 trilhão em caixa, né, que é possível utilizar na economia,
fora, né, a mudança na política monetária que poderia inverter completamente o ciclo vicioso que nós estamos da recessão, né? Isso poderia gerar crescimento, geração de emprego, mais contribuições previdenciárias, mais arrecadação, invertendo a situação, né, invertendo totalmente a situação atual. Então, fica a título de sugestão. Eu agradeço muito ao senador Paulo Paim, os demais senadores presentes, agradeço muito a presença. Estamos à disposição para questionamentos. Muito obrigado. Muito bem, Rodrigo Vieira de Ávila, economista.